Olá, seja bem-vindo ao Café com o Bancário. No menu de hoje, vendas. Boas técnicas de vendas, bastante conteúdo para compartilhar. Pega um cafezinho aí e vem bater um papo. Bom, esse é o primeiro vídeo nosso, então assim ficou muito difícil eu escolher qual seria o primeiro conteúdo a compartilhar com vocês. Mas eu acho que a essência de tudo, num emprego, numa empresa, está nas vendas. Não existe uma empresa hoje que não precise vender. Então, toda empresa está entregando um produto, está precisando vender. E aí eu falei assim, acho que nada melhor do que começar a abordar vendas, né? E aqui, a ideia desse canal sempre é ir direto ao ponto. Então, você bancário, você vendedor, representante comercial, empresário, que quer impulsionar, que quer aumentar suas vendas, né? O que eu poderia trazer para você hoje, para poder compartilhar, para a gente poder dividir aqui e trazer boas ideias sobre vendas? Bom, e é óbvio, aqui é ir direto ao ponto. Então, como é que eu faço para vender melhor? Então, vamos lá, sem muita enrolação. Primeira coisa que acho que para você vender bem, você tem que saber se conectar com o seu cliente. Não existe vender sem conexão com o cliente, tá? Então aqui, se eu estou vendendo um produto, se eu estou vendendo um serviço, mas eu não me conecto com o meu cliente, isso não vai dar certo. Então, como é que eu faço para me conectar com o meu cliente? Você sabia que o cliente ele está extremamente atento quando a gente está vendendo? Ele está ali com o senso de percepção dele no seu mais alto grau. Ele percebe se a gente está nervoso, ele percebe se a gente quer vender muito, por que a gente está oferecendo tanto. Eu gosto de lembrar de uma história, que é esses vendedor de ouro que fica na rua, sabe? Já deve ter sido abordado por algumas vezes, ou tem bastante nas capitais. Você está passando pela rua e a pessoa fala, ô, o que é ter um ouro para você? Quer comprar ouro? Quer comprar ouro? Oportunidade única. E você vira e fala assim, se é única, por que ele está me vendendo? Então, assim, não há conexão. Então, não é assim que a gente vende bem. A primeira coisa que você precisa fazer é se conectar com o seu cliente. Então tá. E como é que eu faço para me conectar com o meu cliente? Eu gostaria de dividir com vocês hoje algo que deu certo para mim lá, olha, há um tempo atrás, e eu aplico isso até hoje como uma lei para mim. A teoria das portas. E o que é essa teoria das portas? Bom, funciona assim. Vamos imaginar aqui, como nós estamos falando de banco, um gerente, pessoa jurídica, indo visitar um cliente, tá bom? Ele foi visitar um cliente e ele tá ali querendo bater sua meta do banco, tá precisando entregar muito seguro, ele precisa fazer uma apólice de seguro para esse cliente, ele precisa vender seguro. E aí ele foi visitar um cliente potencial e aí chega lá nesse cliente, ele começa a conversar com o cliente, dentro dele ele tá doido querendo falar sobre seguro. Porém, a teoria das portas, ela funciona da seguinte forma. Não é você que entra na porta que quer. É o cliente que indica que porta você deve entrar. Então aqui, vamos dizer o seguinte, ele está lá conversando, foi lá visitar a empresa Café, e lá na empresa Café ele encontrou com o cliente Daniel e ele vai falar, Daniel, tudo bem? Vim te visitar hoje, né? O Daniel já fica assustado, o banco vindo aqui me visitar, o que ele quer? E eu vim aqui conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, né? Vim me apresentar, sou o gerente novo da seu aqui do banco, represento o banco ABC, tá? E gostaria de conhecer um pouquinho sobre sua empresa.
conta um pouco para mim por que você precisa de banco. Eu acho que a gente, como bancário, precisa também saber ir direto ao ponto com o cliente, sem muita enrolação. Se você trabalha num banco e foi visitar um cliente, nada mais é do que você quer saber do negócio dele tem com relação ao banco. Então essa conversa já tem que começar a ser clara para você. E pro cliente, então o cliente vai virar e vai falar para você assim: eu não uso nada de banco. Eu odeio banco. Banco só serve para roubar dinheiro da gente. Bom, quantos de vocês já passaram por isso? Seja na pessoa física, jurídica, você ir no atendimento. Porque o cliente é muito magoado com o banco, né? E aí, por que um cliente é magoado com o banco? Por causa das más vendas. Aquela venda sem sentido, aquela venda que o cliente não compreendeu porque levou aquele produto, aquele serviço. Então esse cliente ele vai começar a dar para você determinadas portas. Tem gente que vai falar que isso é escutativa. Não. Escutativa é assim. Você está aí falando, eu estou prestando atenção. A teoria das portas não é prestar atenção no que o cliente está falando. Não é estar atento ao que o cliente está falando. É saber identificar as portas que ele apresentou para você. Tá? Então aqui, vamos pensar no seguinte. Esse cliente virou e falou assim, eu não preciso nada de banco. Eu entendo, senhor Daniel. Mas fala um pouquinho para mim, então, hoje, o que o senhor usa dentro do sistema bancário? O senhor paga boleto? Eu vi que o senhor tem uma máquina de cartão aqui. Essa máquina de cartão está ligada ao seu banco ou é uma máquina de terceiro? Você começa a mostrar em pequenas coisas que esse cliente ele usa o banco, tá? Então aqui, esse cliente vai começar a identificar portas para você. Eu só uso essa maquininha aí, mas eu uso pouco. O meu recebimento aqui hoje, grande parte é em Pix, porque eu não, acabou o dinheiro, não se transito muito com dinheiro aqui. Meus funcionários eu já pago tudo aqui em dinheiro mesmo, daí eu não gosto de ter problema com conta, porque senão o funcionário vai lá e se endivida e eu não quero o funcionário vindo aqui na empresa. E o máximo que eu tenho aí é uns clientes aí que me pagam em boleto e mais nada. Daí você fala, ok, o cliente abriu algumas portas para você. E aí você vira e fala assim, será que tem mais alguma outra porta obscura que ele não trouxe, ou que ele não lembra? Né? E aí você vai virar e vai falar assim, bom, eu ainda tô com aquela intenção ainda minha aqui dentro, né? Preciso vender seguro. E aí você vai virar e vai falar assim, alguma vez já teve alguma perda de funcionário? Ou tem algum parente que trabalha junto aqui com vocês? Não, nunca perdi funcionário, nunca teve, não tem parente que trabalha aqui. Aqui é só eu, a minha esposa, né? Meus filhos não querem saber do meu negócio. Quantos de vocês já ouviram, né, essa apresentação do cliente inicial? Então você vira e fala assim para o cliente: entendi, ô senhor Daniel. Bom, dos assuntos que o senhor me apresentou hoje, né, algum deles tem relação com o banco. O senhor me falou dos funcionários, que poderia, hoje o senhor paga em dinheiro, mas teria como fazer um pagamento de salário pelo banco. O senhor falou da máquina de cartão que apresenta custo, tem taxas administrativas nessa máquina. O senhor falou que nunca chegou a falecer ninguém aqui na empresa, porém eu acabei de sair de um cliente em que um colaborador faleceu e o seguro de funcionários está dando um super apoio tanto para a empresa quanto para a família que perdeu lá o seu ente querido. O senhor me apresentou aqui também que o senhor recebe por boleto, então o senhor tem um custo com boleto. Sua chave Pix hoje, o senhor falou que é o maior fluxo de recebimento. Eu não sei se está cobrando Pix do senhor ou não. Dentre essas coisas que o senhor me apresentou hoje, qual o senhor julga mais importante? Qual é o critério mais importante aqui para o senhor em questão de banco? E você está querendo vender o quê? Seguro. Porém, o cliente que escolhe a porta. E o cliente vira e fala assim: olha, para mim, banco hoje, o problema é essa maquininha aí. Esse negócio aí me rouba aqui, não sei. Então ele acabou de te dar a porta principal da dor dele. Isso é criar conexão com o cliente, tá? O cliente escolhe que porta você vai entrar
e você entra dando explicações para ele daquela porta. O bancário, ele tem uma função principal de esclarecer tudo sobre um determinado produto ou serviço para o cliente, tirando todas as dúvidas. Ao mesmo tempo, né, a venda ela acontece de forma quase que natural, desde que você esteja conectado com o cliente. Determinadas vendas dá super certo e tem vendedores que se dão super bem, porque eles já entram arrojados num produto, eles estão tão convictos que aquilo é importante para a empresa, e a assertividade deles está pela quantidade de vezes que eles ofertam. Mas não porque aquela abordagem dele é a melhor. Então eu oferta, 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 que eu acabo vendendo. Mas cansa, é desgastoso, você cansa. Você não tem uma assertividade muito boa, você não tem uma técnica nessa venda sua. A teoria das portas é uma técnica, assim, extraordinária. Para você que é gerente de investimento, tá bom? Ao conversar lá com o cliente Daniel, você me ligou, gostaria de saber se eu tenho mais dinheiro fora, ou se eu quero aplicar o recurso que está parado na minha conta. E eu sou um cliente que não quer aplicar. Eu não tenho medo se o banco quebra, meu dinheiro está na poupança, ou o meu dinheiro está num outro banco. Como é que você traz o meu recurso? Se você vir me conhecer, se você falar, Daniel, hoje eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre você, ali você vai entender se eu tenho previdência, se eu fiz algum planejamento para o futuro, se eu tenho filhos, se eu tenho patrimônio, se eu estou pagando alguma coisa por fora, se esse dinheiro que está guardado tem algum planejamento futuro. Quanto mais portas você abrir, ou quanto mais portas, aqui corrigindo, o cliente abrir para você, tome cuidado, não é você que entra na porta. Você identifica a porta e devolve para o cliente. Poxa, Dani, que legal. E hoje, dessas atribuições financeiras que você está me apresentando, um planejamento no futuro, o estudo dos filhos, essa casa nova que você vai construir, hoje qual é o mais importante que eu, como banco, poderia te ajudar? O que hoje eu poderia somar com você? E ao te entregar uma porta, você começa a trabalhar dentro daquilo. Voltando ainda daquele cliente da empresa, vamos dizer que aquele gerente havia solucionado o problema da maquininha e ele apresentou condições que a taxa dele como banco era melhor do que aquela máquina que estava ali. E aí o cliente, muito sucinto, viu que realmente não tinha custo. Eu sou um banco que vim somar, eu vim fazer uma parceria com você. Você já vai logo em seguida vender o seguro para esse cliente? Você primeiro tem que se conectar com o cliente. Se é um cliente que não te conhece, é o primeiro contato com você, você pode sim e deve ofertar. Olha, ainda recapitulando e trazendo aqui aquela última experiência, senhor Daniel, que eu acabei de sair, como que o senhor vê hoje um seguro para sua empresa? Seja dos funcionários, ou seja aqui da própria empresa, né? Apesar de ser uma empresa de material de construção, tem alguns produtos que são inflamáveis ou tem produtos de fácil risco aí de alto risco para roubo. Como o senhor se vê hoje se alguém entrasse aqui e levasse um dos seus produtos? O senhor tem caixa para repor isso? Você começa a entrar em abordagens, mas eu já estou me conectado com o cliente. O cliente ele consegue perceber se você está ofertando demais, se você quer mais do que ele. Você já passou por alguma experiência que você estava querendo comprar algo e o vendedor queria mais que você? Não dá para você, não dá para o vendedor querer mais que você. Você não consegue consumir isso. Então assim, ó, a gente chama também essa teoria das portas de qualificação, tá? Quer dar um nome legal para ela? Quando você entrou numa porta, você agora vai vender um produto qualificado para esse cliente. Ele mostrou qual o valor, ele demonstrou interesse naquele produto. Então, vender tem toda uma teoria, tem toda uma técnica. E você vai ficando cada vez melhor se você for vendendo. Porque
Pausa. Treinar não vende. Vender treina. Isso aqui que a gente está fazendo, trocando essa ideia, são dicas, como eu disse, que vai somar no seu dia a dia. Não vai ser ler uma centena de livros que vai deixar você expert. O que vai deixar você expert em venda é vender. Vender, 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 vender. Todo dia. Porque todo dia você vai pegar uma objeção diferente. Todo dia você vai entender um perfil de cliente diferente. E isso vai tornando você cada vez mais forte. Quer uma segunda dica boa? Você já vendeu para você mesmo? Já se olhou no espelho e já se viu vendendo? Como que você se comporta? Você se sente agradável ao ouvir a sua própria voz? Sim, tudo isso é técnica de venda. Então, se eu sou uma pessoa mais pragmática, mais centrada, e estou vendendo para alguém que é mais entusiástica, ela é mais ativa, ela é mais emotiva, como que eu me conecto com esse cliente? E se eu sou essa pessoa motiva, se eu sou essa pessoa animada, e peguei um cliente pragmático, um cliente que quer saber os mínimos detalhes, como é que eu me conecto com ele? Toda vez que você está vendendo para uma determinada pessoa, para um cliente, você está se conectando com alguém. Com quem você está se conectando? Não é ir lá para o chat GPT, copiar o que ele escreveu e colar para o seu cliente. Isso não vai vender. Isso vai vender quando você se conectar com ele. Então, falando mais uma vez aqui, porque isso aqui é ir direto ao ponto. Vende todo dia, treina a venda todo dia. E aí você deve estar aí pensando, você que não é bancário, poxa Dani, como é que eu vendo? Eu não trabalho ainda. Poxa, treina a venda para você mesmo, coloca o seu celular, assim como eu estou fazendo aqui agora. Coloca o seu celular para gravar, encosta ele num lugar, pega um produto do banco, um seguro, um crédito, um crediário, um consignado, um veículo, que acho que é uma coisa tão comum. Tenta vender um financiamento de veículo para você mesmo. E dá uma olhada para ver como é que você se comporta, como que você fala. É óbvio que o conhecimento vai também trazer musculatura. O conhecimento sobre um produto, um serviço, ele é academia de todos os dias. Porque, como eu disse há minutos atrás, você tem que saber explicar para o cliente. É uma das nossas funções. Quando ele entra numa porta, quanto mais conhecimento do produto, melhor vai ficar a sua venda. Mas, se você não tem muito conhecimento do produto, não está errado. Você pode chegar para esse cliente e falar assim: olha, eu identifiquei a sua dor. Esse também é um produto que ele exige bem conhecimento. Eu vou procurar um especialista meu e volto com você. Mostrar para o cliente isso é segurança, que você não está ali vendendo, socando, enfiando produto nele. Né? Uma das coisas que a gente tem que ter é humildade em reconhecer hora que eu sei e hora que eu não sei. Porque a outra pessoa que está ali, ela se conecta com isso também. Então, a gente não é aquele Superman que tem que ter o domínio de tudo. Então, você que trabalha com investimento, um cliente pergunta para você sobre um determinado produto ou sobre um determinado fundo e você não quer, não entende desse produto. Você vai sair, fala assim, eu vou dar o meu jeitinho aqui e falar que esse não é um bom produto e vou tentar ofertar aquele outro que eu tenho domínio. Você vai errar na venda. Você pode virar para esse cliente e falar assim, bom, esse é um produto que eu não tenho tanto conhecimento nesse exato momento. Mas eu vou procurar saber sobre a característica dele, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, comparado com um produto que eu tenho certeza que é bom para você. Vai que ele ainda nem te deu o espaço do falar sobre o produto. Ele vai falar, qual é o produto que você tem certeza que é bom para mim? Porque a gente também aprende muito com o nosso cliente. Eu guardei uma frase de um cliente uma vez, que é o máximo, que o dinheiro não aceita desaforo. E essas coisas a gente aprende com o cliente, ouvindo. Aí sim é uma escuta ativa e não uma porta.
Então, assim, muitas vezes eu fechei grandes negócios porque eu estava ali na hora e o cliente falou assim, tá, eu vou pensar. Mas por que o senhor vai pensar? O senhor falou que fatura R$ 50.000 por dia nessa máquina. A taxa minha tá com 3% de diferença de média ao que você emprega hoje. Se o senhor vai pensar por uma semana, isso te dá um prejuízo de X reais. Uma vez eu ouvi de um outro cliente que o dinheiro não aceita desaforo. Por que o senhor aceitaria? Então, usar determinados conhecimentos para fechar a venda é importantíssimo. A gente tem que saber fechar uma venda. Perguntas abertas, ótimo, né? Como que você vê esse produto? Eu entendi que o senhor utiliza aqui hoje pagamento, né, em dinheiro para os funcionários. Como que o senhor vê hoje o senhor pagando esses funcionários pelo banco? Eu entendi que é sobre endividamento, mas sabia que existe uma conta que não dá para eles contratar nada? É uma conta só para pagar? Essas perguntas são abertas e não dá a opção do cliente falar sim ou não. Sim, não, que é a pergunta fechada, né? Então aqui, essas técnicas, sim, todas são válidas. Mas o que eu quero dizer para você, e direto ao ponto é, se conecte com o seu cliente, saiba identificar portas ao estar abordando o seu cliente. Ao identificar portas, não escolha você a porta a entrar. É o cliente que escolhe que porta ele quer entrar. Ao você ter entrado nessa porta e você ter conseguido se conectar com o seu cliente, aí sim também coloca as suas intenções dessa venda. Coloca as intenções desse contato que você teve com esse cliente. Traz para ele o que você gostaria. Pode ser, sim, que você consiga vender na hora. Pode ser que você venha vender numa próxima etapa. Mas a conexão com o cliente vai ser fundamental para essa venda futura. Já ouviu falar do cliente inconsciente e do cliente consciente? Bom, vamos lá. O cliente inconsciente é aquele que não sabe que precisa do seu produto, tá bom? O cliente consciente é aquele que sabe que precisa, mas ele é inconsequente porque ele mesmo se atende. É isso mesmo, Silvio. Vamos voltar lá no exemplo do nosso gerente de empresa? Nosso gerente de empresa foi visitar uma empresa, encontrou determinadas portas, perguntou para o cliente identificou a porta da maquininha, ele entrou na porta da maquininha, o cliente tentou sair da porta, ele falou para esse cliente sobre a consequência de perder dinheiro continuando faturando numa taxa mais alta e ele consegue fechar a venda. Ao fechar a venda, ele vai agora também conversar com esse cliente que é inconsciente sobre o seguro. Então, a maioria dos nossos clientes, eles são inconscientes daquilo que você quer levar. Para isso, você tem que despertar interesse no cliente inconsciente. E como é que você descobre se o cliente é consciente ou inconsciente? Ora, se conectando. Sem conexão não dá certo. Agora vamos lá. Eu fui lá, me identifiquei com esse mesmo cliente, ainda com esse mesmo exemplo, e ele pega e fala assim: sim, eu conheço sobre seguro. Porém, eu já contratei alguns e eu não gostei. Esse cliente, ele em algum momento teve consciência da importância, mas foi inconsequente em se auto-atender, em comprar um produto que às vezes não era o perfil dele. Então, para os clientes conscientes e inconsequentes, a gente também tem que trazer a clareza. Então, hoje eu consegui perceber que todos os produtos de um banco são bons. Todos. O perfil certo. Se eu estou falando de uma previdência, VGBL tem lá seus benefícios. PGBL, que muita gente corre, tem lá seus benefícios. Quantos vídeos você já abriu na internet ouvindo pessoas dizendo assim:
aquele xizão. Se você está aplicando em previdência, você está errando. Como é que essa pessoa faz essa abordagem? Se ela nem se conectou. Ela está tentando se conectar com um público que é aquele público consciente e inconsequente, que foi lá e comprou um produto ou um serviço que lhe fez mal e que teve uma má experiência. E aí ele se conecta com esse público da má experiência e fala, realmente, opa, esse vídeo me chamou a atenção. Eu tenho aqui uma péssima experiência com previdência. E eu já tive excelentes experiências com previdência. Aqui, né, a vida como ela é. Eu vou contar para vocês aqui uma pequena experiência que eu tive. Eu tenho, né, 3 filhas e na primeira gestação eu e a minha esposa tivemos a surpresa que ia ser gêmeas. E na hora, tudo assusta, né? Gêmeos, meu Deus. E todo mundo já falava que eu ia gastar um tanto de fralda, dobrou. E todo mundo falou que eu ia gastar um tanto de NAN e Apitamil, dobrou. Lenço umedecido, dobrou. Os custos dobraram, tudo dobrou. Ninguém alertava também que a felicidade ia dobrar. Mas para você que está ouvindo, se você vai ser aí pai ou mãe de filhos gemelar, olha, a felicidade é em dobro. Mas, vamos lá. O que eu quero dizer? Naquele momento, eu precisava fazer uma poupancinha forçada. Mas eu não sou o cliente que guardava. Eu era aquele cliente que o que eu ganhava, eu consumia. Então, um gerente virou e falou o seguinte, Daniel, você poderia contratar uma previdência, uma VGBL, chamada Previdência First, a primeira previdência para suas filhas. E lá na frente você vai ver benefício. Eu falei assim, sério? Sério. Você não vai conseguir mexer nesse dinheiro nos primeiros 12 meses. Tem sim uma taxa administrativa, porque se cobra uma taxa para guardar esse dinheiro. Então, se você for pegar esse R$ 100 que você guardou agora, e daqui 12 meses você for sacar ele, a possibilidade dele ser menor é grande, porque ele é um produto de longo prazo. Mas ele vai fazer você forçar por 12 meses, você não vai conseguir mexer nesse dinheiro. Não tem o que faça. E eu falei assim, bom, a intenção é não tirar. Então, possivelmente eu não vou ter a perda. E a intenção é eu guardar. E eu falei assim, tá bom, então eu vou guardar R$ 100 para cada uma. Olha, com o passar do tempo, aqueles R$ 100, aquela despesa mensal se incorporou. Eu já não lembrava mais que aquela previdência ia debitando. E um belo dia, né, eu precisei de um recurso, que as meninas foram crescendo, a escola, os custos foram ficando maiores, e eu estava naquele mesmo meu cenário, sem não guardar dinheiro, e uma despesa maior. E quando eu olho para o lado, eu tinha um bolso de previdência. Vocês acham que isso me ajudou? Ou vocês acham que isso me prejudicou? Tá aí um vídeo para essa pessoa que fala aí na internet dizendo que previdência é um péssimo produto. Só é um péssimo produto para o cliente inconsciente. Então, aqui eu trago para você um exemplo claro meu e de muitos clientes que eu já atendi, que você tem que despertar no cliente inconsciente a clareza de um produto e você também tem que trazer a clareza de um produto para um cliente consciente e inconsequente. Uma vez que você trouxe para o cliente que, olha, esse é o conhecimento, tá aqui o produto, trouxe a clareza, e ele ainda vira e fala para você, legal, mas eu não quero, existe uma consequência. A consequência é um custo, é um dano maior. Se você trouxe para mim hoje que eu preciso de uma previdência e eu não a compro, lá na frente a consequência é maior. Saber apresentar a consequência para o cliente é uma habilidade de venda. Saber falar para esse cliente que ele não entrou num fundo de investimento, falar para esse cliente que ele não comprou o seu determinado produto agora, quais são os riscos dele não aderir a esse produto seu agora? Você trouxe para ele a clareza da consequência? Calma aí.
Pega um pouquinho o café seu. Vamos, vamos tomar um cafezinho, que eu acho que foi muito, muito conteúdo, muita coisa, uma avalanche de informações. Mas o que eu quero trazer para você hoje é: você precisa entender que vender não é simplesmente pegar algo e ofertar para o cliente. Teoria de valor. Você já se pegou vendendo para um cliente e ele tá ali atento? Ah, e você tá aqui. Nossa, ele tá comprando a minha ideia. E ele, nossa, que legal. E de repente ele vira e fala assim: é bacana, vamos ver. E ele sai. Você tá ali fazendo a venda, tudo, e ele escapa. O que aconteceu? Isso chama teoria de valor. Você começou a trazer para o cliente um determinado conteúdo que aquilo foi despertando a atenção dele. Mas em um determinado momento ele saiu. Ele perde o valor da venda. Dani, por que isso acontece? Isso acontece porque ele está ali com a percepção dele no seu mais alto nível, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Quando ele começa a perceber que você está querendo mais que ele, aquilo tira o foco da atenção dele da venda e desperta nele algo assim: poxa, tem algo prejudicial financeiro para mim aqui. O senso do cliente é isso: eu saio. Então aqui tenha você no seu momento de venda, tá aí mais uma boa técnica, a teoria de valor. A teoria de valor está em você, ao estar ofertando para o cliente, você vê nele a expressão corporal, você vê nele nos olhos, ele volta com perguntas. Isso quer dizer que ele ainda está interessado. Isso quer dizer que ele está vendo valor naquela venda. Quando eu vou contratar no banco uma pessoa, eu adoro ver como é que ela se vende. Então, vai uma dica para você que tem empresa ou para você que é gestor e vai contratar alguém. É uma dica que funciona comigo 100%. Eu costumo mandar para você um currículo. Às vezes você tem ali uma quantidade X de currículo. Hoje se conectam fácil com a gente pelo LinkedIn, né? Hoje tem uma porta de entrada, de conexão muito mais fácil com a gente. E aí você vai chamar essa pessoa para uma possível entrevista. Eu lá peço para essa pessoa se apresentar para mim em vídeo. Olha, ô Daniel, tudo bem? Nós vamos ter um processo seletivo aqui no nosso banco e gostaria que você me enviasse um vídeo se apresentando, falando das suas qualidades, falando da sua formação. Conta um pouquinho sobre você, sobre sua experiência. Olha, no vídeo de apresentação, você vê se a pessoa se vende bem ou não. Como que ela se vende, expressão corporal. Você vê se de primeiro impacto ela se conecta com você. E é legal porque assim, vou dar um exemplo. Um bom vendedor, vamos dar um exemplo aqui, se você tem 5 minutos para vender, um bom vendedor, ele escuta em 4 e vende 1. Um mau vendedor se vende em 4 e escuta em 1. Então, quanto mais você escuta do cliente, quanto mais você identifica portas, quanto mais você pergunta para ele da porta, quanto mais certeza você tem do que o cliente quer, o seu domínio, aquela academia, aquele treinamento, aquele livro, aquela habilidade, a quantidade de vezes que você vendeu, em 1 minuto você fecha a venda. Mas, se você está há 4 minutos falando com o cliente, falando de tudo, e só deixa 1 minuto para ele argumentar, ele fala para você assim: legal, vou pensar. Ele pode falar para você: não quero isso no momento. E você mirou esforço, dedicação, 4 minutos falando daquele seguro e não era seguro que o cliente queria. 4 minutos falando daquele produto de investimento e não era aquele investimento que o cliente queria. Ele só queria uma experiência, ele só queria falar sobre o futuro dos filhos. Então aqui, pedir para que a pessoa se apresente já é um bom começo. A gente já consegue selecionar muito bem as pessoas.
E você, que ainda não é bancário, já começa a treinar uns vídeos aí. Você que está procurando um emprego, treina. Faz uns 4, 5 vídeos, manda para a mãe, para a namorada, para a esposa. Seleciona 5 amigos verdadeiros aí e fala, olha, eu estou procurando um emprego, fiz um videozinho de apresentação aí, de 1 minuto e meio, 2 minutos. Vê aí como é que ficou. Procura a percepção de outras pessoas. A pessoa vai falar se você gaguejou, a pessoa vai falar se você ficou muito engessada, a pessoa vai falar se você ficou muito agitada. É legal. Você vai ser mais assertivo também. Vamos pegar que toda venda que você vai fazer é uma viagem, tá bom? Uma viagem mesmo, vou viajar, tá? A venda por si só é o seu destino final, tá bom? Nessa viagem, a gente tem 3 elementos. O primeiro elemento é o carro. Vamos simular uma viagem de veículo, tá bom? O segundo elemento aqui é o motorista, você, tá bom? E o terceiro elemento é o percurso. A viagem, o destino final é a nossa venda. Então a gente saiu do ponto A, nós vamos para o ponto B, que é a venda, usando 3 elementos: o destino, o caminho, o veículo e você. O veículo nada mais é do que suas ferramentas, tá bom? É sua ferramenta. Que ferramenta você utiliza para vender? Se você trabalha numa empresa, se você trabalha num banco, tem uma determinada ferramenta. Você pode estar aqui no computador, vamos imaginar uma empresa de vidros ou uma empresa de material de construção. Você tem ali a ferramenta de trabalho, né? Que está ali o produto, descrita, a qualidade dele. Se você está no banco, tem a ferramenta do que é o produto, tem como algumas técnicas, até mesmo em alguns bancos que já tem a técnica de abordagem para você começar a falar com o cliente, você tem a ferramenta. Você, que é o motorista que vai conduzir essa negociação ao longo do tempo. O percurso nada mais é do que um método. Ora, se você não tem método de venda, se você não sabe como que você começa, como que você conduz e como que você chega no ponto final, como que é essa viagem sua? Você que está aí é bancário e precisa vender um produto que ele é bem desafiador para alguns funcionários. Consórcio. Você vai fazer uma viagem de consórcio agora com um determinado cliente. Qual é a ferramenta que você usa? Você que vai conduzir essa viagem, tem musculatura para conduzir? Tem conhecimento? Sabe dirigir por esse percurso? Qual é o método que você usa? Qual é o método que você vai ofertar um consórcio para alguém? Ou você hoje pega simplesmente, passa a mão num telefone, ou a empresa minha falou que esse cliente aqui é um cliente potencial, ele é um cliente que é propício a comprar esse determinado produto. O banco, com as suas ferramentas, com todo o seu investimento, fez uma certa triagem para chegar até esse cliente, viu que ele tem bolso para isso, viu que ele tem esse perfil para isso, para esse determinado produto. Eu simplesmente pego, ligo e falo: olha, o senhor Daniel, o senhor gostaria de comprar um consórcio hoje? Que viagem é essa? Sem conexão, sem nenhum tipo de emoção, nada. Eu simplesmente chego no cliente, abro a porta, invado e falo: você precisa desse produto aqui e eu vi que você tem bolso para isso. Não vai dar certo. Quais as ferramentas que você entrega para ele vender? Tá bom? O seu colaborador, você tem dado treinamento para ele em vendas? Você já simulou na sua própria empresa 2 colaboradores vendendo um para o outro? No seu time, você já fez isso? É super legal. O time se conhece, se agrega. E qual é
aqui um método que você, gestor, está apresentando para o seu time para realizar uma venda. Então aqui eu te convido a fazer isso. Treine. Treina como? Se você já está no ramo, oferte cada dia mais. Oferte todo dia. Mas oferte com método. Tem um método. Saiba que você vai conduzir uma viagem de negócio. Qual a ferramenta que você está usando? Nessa ferramenta que você vai usar, ela é a melhor para você chegar no seu destino final? Vamos dar mais um exemplo lúdico aqui ainda de ferramenta? Bora lá. Vou fazer uma viagem. E essa viagem, ela tem 30% do seu percurso em asfalto e 70% de percurso de estrada de terra. Um carro hoje baixo, ele é a minha melhor ferramenta para me chegar no meu destino final? Ou um carro um pouco mais alto seria o mais ideal para me chegar no meu destino final? Agora eu vou fazer um percurso 100% numa estrada de asfalto. O carro mais alto, ele determina mais força, ele gasta mais força, ele exige mais força. O carro mais baixo, ele tem uma dinâmica melhor, ele chega mais rápido. Qual é a ferramenta que você está usando para poder chegar no seu destino final? Você, motorista, tá vindo ofertar aqui para mim, tá bom? Qual é a musculatura que você tem sobre esse produto? Quantos cursos você fez sobre esse produto? Quanto você tem a habilidade de falar sobre? Quais já foram as objeções que você pegou? E as melhores objeções ainda estão por vir. Só ofertando que você vai descobri-las. Método. Tem que ter um começo. Como que eu inicio? Como que eu abordo? Como que eu conduzo essa viagem? Eu conduzo essa viagem me conectando. Eu conduzo essa viagem abrindo portas. Eu conduzo essa viagem perguntando qual porta eu vou entrar. Eu conduzo essa viagem entrando nessa porta e tendo o cliente satisfeito. E eu chego no meu destino final com uma venda. Eu espero assim que eu tenha conseguido trazer para você um pouco de clareza, um pouquinho mais sobre habilidades de venda. E se você ficou com alguma dúvida, ou se você quer trazer também algum ponto que, Daniel, eu gostaria de saber um pouco mais e sobre determinadas situações, comenta aí no vídeo para a gente poder trazer um pouco mais de clareza para, como eu disse, para a gente aprender junto, né? E eu tenho certeza que você vai conseguir fechar boas vendas. Por último e não menos importante, né? Ainda falando sobre a ferramenta motorista, criar musculatura, eu gostaria de trazer para você um livro. E para cada vídeo, para cada, né, conteúdo que eu trouxer, eu vou tentar trazer um livro e não necessariamente ele vai estar conectado ao conteúdo, tá bom? Porque muitas das vezes a gente vai ler livros que vai expandir a mente da gente que não tinha a ver com o conteúdo. Mas esse hoje é um dos meus livros queridos aqui e que sim vai te ajudar muito, muito nessas vendas. Esse livro aqui, Descubra seus pontos fortes. 2.0. Esse livro aqui foi a indicação de um amigo, também bancário, e esse livro mudou a minha cabeça. Tá? Porque muitas empresas, muitos gestores ficam sempre focando no ponto a desenvolver. Você tem um ponto a desenvolver, você tem uma oportunidade de melhoria, mas não trabalha os pontos fortes. Esse livro tem uma pegada super bacana e ele não é um livro necessariamente que você precisa começar do ponto A até o final, tá?
Ele é um livro que ele vai falar de vários pontos. Então eu posso estar aqui no começo, como eu também posso abrir aqui no meio. Eu não sei se é muito destino, mas eu abri aqui no meio, vocês vão ver que não tem marcação nenhuma, mas abri em comunicação. Comunicação é um dos pontos fortes que veio a sair nesse livro, que veio a sair num teste que você faz desse livro, tá? Você ao raspar aqui atrás, você ao raspar ela tem um código que você vai fazer um teste. Você vai fazer um teste, né, numa plataforma, e essa plataforma vai te fazer várias perguntas. Você tem que ser fiel ali e ela tem um tempo bem curto para você responder, que é justamente para pegar o seu raciocínio lógico. E essa plataforma, essa ferramenta vai falar quais são os pontos fortes que ela identificou em você. E isso é legal para você se conhecer. No fim das contas, quando você for conduzir aquela viagem, quais são os seus pontos fortes? Aonde você mais se conecta? Aonde que você tem mais musculatura? É um livro maravilhoso, super indico. Aqui eu deixo para a editora Sexante, se ela quiser disponibilizar uns para nós doarmos, né? Fazendo uma propaganda dela aqui, seria muito interessante. Nós vamos marcar aqui a editora, vai que ela manda algum livro para a gente poder aqui sortear para as pessoas que estão nos seguindo. Então eu espero que esse conteúdo tenha sido assim de extrema valia para você. Eu desejo para você, né, excelentes vendas, que você seja uma pessoa de grande sucesso e você vai sim se tornar uma autoridade quando você estiver conseguindo vender bem. Porque não basta ler um monte de livro, isso não vai te tornar autoridade. A autoridade é quando você pega todo o teu conhecimento e consegue converter isso em resultado. Então, se eu tô aqui falando para você hoje é porque eu consegui pegar tudo que eu sei e aplicar isso e fazer isso converter em resultado. Muito obrigado. A gente se vê num próximo café e espero que você tenha gostado de todo esse conteúdo direto ao ponto. Se você gostou desse conteúdo, tem um link aí na descrição, clica nele, segue a gente lá no YouTube e, é óbvio, vai ajudar bastante o canal se você seguir, se você ativar o sininho. Isso quer dizer que o YouTube identificou que o conteúdo é legal e ele vai distribuir isso para mais pessoas. Ouve o conteúdo na íntegra e comenta lá o que você achou. E até um próximo café.